Queria agradecer publicamente à professora Deise, a professora Fala, e para iniciar esse segundo momento de discussão, de diálogo, de conversa, as pessoas que compuseram a mesa, se tiver o interesse em partilhar e expor alguma colocação diante da presença, diante desse momento, marco, né, nesta luta, e também diante da palavra da Deise, se alguém tiver interesse. A gente pode começar com essa agenda, com essas questões básicas, e aí cada um vai colocando, vai se posicionando. Pode anotar a listinha para a gente não se perder. Boa tarde. Boa tarde. Sou Fran Costa, do Aplicado Nascimento. Tudo bem. Bom, eu sou Fran Costa, do Aplicado Nascimento. Sou uma das abrigadas de lá. Com relação a essa questão, em primeiro lugar, entre homicídios e suicídios, aí eu queria falar especificamente da população trans, né? E aí entendendo como homens, mulheres trans ou travestis, né? Falar, em primeiro lugar, que quando se fala de homicídios da população trans, os faróis é que estão ligados, né? Então, há de fato, quando há a morte letal de uma pessoa trans, tanto a mídia quanto as instituições, ONGs, elas dão uma certa projeção a esses casos, né? E eu acho que o caso da Dandara, de fato, ganhou uma grande projeção internacional, né? Mas quando se fala de suicídio da população trans, eu acho que é suicídio de uma forma geral, mas sobretudo da população trans, ou ele é silenciado ou há um silenciamento. Por exemplo, nós vivemos aqui no estado do Ceará, o suicídio de uma pessoa muito próxima a muitos de nós. E, por exemplo, no mesmo ano houve o assassinato de Dandara. A projeção sobre uma e sobre a outra se diverge. Então, por que disso? Por que o suicídio de uma pessoa trans, que era militante, que ocupava esse espaço, que sentava nessas cadeiras e que fazia movimento em praça pública, na cidade em que ela nasceu, é totalmente invisibilizado? Então, eu acho que é uma primeira pergunta motivadora, né? E aí, eu arriscaria dizer que esse silenciamento, quanto não apenas aos suicídios, porque eu acho que o suicídio ele é uma questão extrema desse grande tema que é a saúde mental, né? Por exemplo, das pessoas trans que estão aqui, quem tem algum tipo de depressão, ansiedade, poderia levantar a mão, por exemplo? Primeiro de tudo, eu queria que as pessoas trans nessa sala ficassem de pé. E aí a gente primeiro se comparar, por exemplo, que embora estejamos ocupando esse espaço, ainda somos poucos e poucas, com relação ao número de pessoas cisgêneras. E agora eu queria que levantasse a mão quem apresenta algum tipo de depressão, ansiedade ou algum outro problema de saúde mental. A maioria de nós. Então podemos sentar. Então isso é para a gente refletir também, né? Eu arriscaria dizer também que as nossas identidades elas são invisíveis. Isso ocorre, por exemplo, não se olha para a questão da saúde mental de pessoas trans, porque as nossas identidades ainda são invisíveis, né? Se a gente for para as instituições, por exemplo, como escola, igrejas, postos de saúde, universidades, nós somos muito poucos, ou nós não somos nada, nós simplesmente não ocupamos esses espaços. Então, como é que institucionalmente
Por exemplo, as instituições ou as organizações, elas vão realizar esse censo. Elas vão buscar essas pessoas aonde? Né? Porque nós não ocupamos as instituições. Nós não estamos lá. Essa sociedade ela ainda não está preparada para nos acolher, porque todas as instituições e todos os ambientes são pensadas para pessoas cisgêneras. E arriscaria dizer ainda mais que se a gente fizer um recorte entre as pessoas trans, né, se a gente fizer um recorte de raça e etnia, né, as pessoas trans negras ainda são mais invisíveis. E arriscaria dizer que elas vivem em situações ainda mais vulneráveis. E isso, por exemplo, se você for lá visitar o abrigo Tadeu Nascimento, você vai perceber que as pessoas trans negras que lá moram são as que vivem maiores vulnerabilidades, são as que apresentam maiores problemas do ponto de vista da saúde mental, são as que correm o maior risco de cometerem suicídios ou de sofrerem de violência letal, né? E quanto ao despreparo dos profissionais de saúde, aí eu falo do ponto de vista da militância, como uma pessoa militante mesmo, né? A gente não quer só profissionais de saúde cis preparados. A gente quer pessoas trans dentro dessas equipes. É preciso pensar, por exemplo, se pensa numa pesquisa sobre vulnerabilidade de pessoas trans, ninguém melhor do que nós mesmos e nós mesmos, para falar sobre isso, para orientar essa pesquisa, para fazer essa pesquisa, para construir essa pesquisa juntos, né? E para isso é necessário que as universidades e as instituições, principalmente as escolas, né, elas possam permitir que as nossas identidades existam nesses espaços e possamos nos qualificar e sim, pessoas trans se tornarem médicos, médicas, enfermeiras, assistentes sociais, psicólogos, psicólogas e etc. Porque ninguém melhor do que nós que passamos por essa experiência da transfobia, né, para poder falar sobre isso e orientar e dar diretrizes a esse trabalho e a essa pesquisa. É isso.